Boa noite! Sabe que um dia desses, eu até contei essa história no vídeo hoje, porque realmente algumas coisas me marcam muito, né? E essa foi uma delas. Uma mulher me procurou para dizer que ela queria ajuda para parar de mentir. Porque, segundo ela, tinham sempre pequenas mentiras que ela contava pro parceiro e ela achava que aquilo não dava certo, que ela queria mudar. E aí eu conto para vocês, gente, que aquilo me chamou muita atenção. Primeiro porque eu achei essa mulher muito corajosa. Muito. Porque eu fiquei pensando, né? No fundo, todas nós mentimos em algum grau pra gente mesma. Mas ninguém assume, né? Imagina. Quando te perguntam, o que você é? Ah, eu sou mulher, Andréia, tenho 44 anos e sou mentirosa. Ninguém faz isso. Mas a gente em algum nível é, né? E aí eu conversei com ela e depois eu comecei a pensar, gente, em que será que eu minto, né? E eu tomei um baita susto, gente, quando eu vi que eu minto pra caramba. E muitas vezes por dia. Outras coisas que devem acontecer aí com vocês me falem se acontece. Por exemplo, quando você fala sim pra alguém, a sua vontade ela fala não. Olha aí, que eu tenho certeza que você mente nesse sentido. Todas nós já fizemos isso um dia. Alguém chega e te pede um negócio e você não consegue falar não, você fala sim, mas você tá mentindo, que você queria falar não. Ou então uma outra que eu tenho certeza que acontece com frequência com você. Alguém te pergunta, tá tudo bem? Você responde, tá. E tá uma merda. Você tá preocupada, você tá triste, você tá querendo um ombro amigo pra desabar, mas você fala, sim. Então, assim, entende? Tudo isso são pequenas mentiras. Ou então mesmo quando eu me vingo do André. Ah, eu vou fazer isso que ele também faz. Eu sei que essa atitude não é boa nem pra ele, nem pra mim, nem pro meu casamento, e ainda assim eu minto pra mim, dizendo, já que ele faz, eu vou fazer também, eu tenho esse direito. Aliás, não sei se você já se deu conta, mas toda vez que a gente faz mal pra nós, a gente faz mal pro nosso casamento e pro nosso parceiro também, né? Cada vez que a gente se maltrata, que a gente fala um não querendo dizer sim, ou fala sim querendo dizer não, essas pequenas mentiras, quando você não cuida de você, tudo isso faz com que o seu casamento seja impactado. Mas talvez a maior mentira que você que tá me assistindo aí, você que tá me assistindo, ó, não tem segurança porque carrega traumas, porque tem medo da traição, porque não consegue confiar, é controladora, reclamona, dependente emocional, ciumenta. A maior mentira que você se conta, primeiro ponto para vocês anotarem, tá? Quem não tá com papel e caneta, pega. Quem tá com bloco de notas, hora de você anotar. Isso aqui é muito importante. A maior mentira que você conta para si mesma é dizer que você é insegura. Pô, André, como assim? Eu tô aqui porque eu sou insegura. Pois é. Essa é a maior mentira que você tem se contado ultimamente. Eu vou te dizer por quê, anote aí. E nessa frase, desse jeito, eu não sou insegura, eu estou insegura. Esse é o primeiro grande aprendizado deste evento, que você não pode perder isso de vista. Olha a diferença disso. Você é a dor de cabeça ou você está com dor de cabeça? Você é irritada ou você está irritada? Você é a empregada ou você está empregada numa empresa? Agora, por que você não é a dor de cabeça? Você não é irritada, você não é empregada e você é insegura. Veja, insegurança é um status que você está carregando. Pode ser que você esteja abraçadinha, quentinha aí com ela, mas que hoje a gente começa a dar tchau. Preciso que você entenda que insegurança é um sentimento. Assim como raiva, tristeza, alegria e todos os outros sentimentos e emoções que a gente vive na vida, né? E assim como eles, outros, raiva, tristeza e alegria, ele é transitório e não permanente. Deveria ser, pelo menos, né? Algo que passa pela sua vida, que acontece de vez em quando para te alertar, mas não algo que você vista essa roupa dizendo eu sou. Agora, se isso é um sentimento, uma emoção, que é transitório como raiva, aí eu te pergunto, por que é que você se intitula insegura? Por que será que você não se intitula raivosa e se intitula insegura? E eu vou te explicar uma das causas que te leva a pegar esse título para você. O ser humano, todos nós, a gente vive de referência. É por isso que a gente se compara tanto. E aí você tem provavelmente um ideal de mulher na sua cabeça. Um ideal de como você deve se comportar, como é que você deve esperar, como é que você deve ser em relação a determinados aspectos. E aí, quando a gente não alcança esse ideal, a gente se rotula. Então, você provavelmente está com dificuldade aí de lidar com os traumas, né, do passado ou do seu próprio relacionamento hoje. Talvez você esteja vendo tanta gente sendo traída e fica aí com a sua cabeça indo contra você. E aí você se intitula insegura. Ou talvez você não está conseguindo confiar no outro. A sua autoestima está lá embaixo, você está sentindo que todo mundo merece na vida, menos você. Você está muito enciumado, em ciúme e insegurança andam juntas, né? Você está querendo ter controle do outro. O ter controle do outro é uma insegurança. Você está reclamando demais. Ai, como é difícil, né? A gente não se aguenta, eu fico imaginando quem convive com a gente, né? Dependente emocional, eu olho para o outro, eu acho que eu não sou capaz de viver sozinha. Como você não alcançou o ideal de uma mulher que lida com essas coisas todas, você se diz insegura. Assim como você se considera baixinha se você tem 1,5 m. Por quê? Porque existe mulher de 1,80 m. A gente vive de referência. E é por isso que essa insegurança é um rótulo que você se deu, uma roupa que você vestiu. E aí, eu te pergunto uma coisa. Tem um monte de mulher segura e um monte de mulher insegura. O que é que você foi se conectar bem com os aspectos negativos? Quais são os aspectos que você considera numa mulher segura e que você ainda não desenvolveu? Vocês entendem? Vocês estão no raciocínio comigo? Então você está se comparando com a pessoa errada, você está pegando a referência errada. E você está olhando para você e está pegando os seus pontos fracos, os seus pontos que merecem desenvolvimento para se rotular. Eu preciso que vocês entendam agora, gente, é que você não tirou essa sua insegurança do nada. Você não nasceu insegura. A insegurança ela não caiu do céu, que nem chuva,
e sentou no seu colo, te abraçou e ficou, tá? É importante que você entenda que a sua insegurança tem uma origem. Existe algum fato ou alguns fatos na sua vida que te fizeram acreditar que você não podia enfrentar aquilo ou que era muito difícil e te deixaram insegura. Ó, aqui fica fácil, né? Quando eu falo que, quando alguém me diz, eu vivi um trauma, é fácil identificar onde foi gerada a insegurança. Mas e quando vem alguém dizendo, eu estou insegura com o meu ficante? Será que ela teve um outro relacionamento que foi difícil? Ou será que ela olha para o lado e todo mundo com quem ela convive não vai bem, ela tem medo de se entregar? Medo de ser abandonada, rejeitada, de não ser amada? Cada um desses motivos que eu listei aqui tem uma origem, algum evento que fez com que você acreditasse. Olha, veja que eu não me referi exatamente à experiência em si, mas à forma como você interpretou. Ó, é por essa razão, fica aqui nesse raciocínio comigo. Por que duas pessoas com histórias diferentes, completamente diferentes, desenvolvem o mesmo tipo de insegurança? Ou então, duas pessoas que viveram exatamente o mesmo evento, uma fica insegura e a outra não. Exatamente por isso. Porque o que vai contar não é o fato em si, mas é a forma como aquela pessoa olhou. Vou dar um exemplo para vocês, eu vou caricaturar aqui, porque fica mais fácil de entender, né? Imagina, por exemplo, uma mulher que tenha sido abusada pelo pai na infância. Catástrofe, né, gente? Uma catástrofe, uma desgraça, um horror. Então, essa pessoa hoje ela tem uma insegurança que vem de uma história de abuso do pai na infância. Aí, tem uma outra mulher que uma vez ela saiu de biquíni na praia e um menino chamou ela de baranga. E aí ela olhou aquilo, ela se assustou, ela colocou a canga e ela se tornou insegura. Quando a gente compara as experiências, é inevitável a gente imaginar que essa pessoa do abuso deveria ser muito mais insegura do que a mocinha da canga na praia. Mas isso não é uma verdade. Porque não é o fato em si que deixa essa marca, essa tatuagem na memória das pessoas. É a forma como ela interpreta, que ela vive, são as emoções que ela tem no momento deste evento. Deu para entender? Então é por isso que a gente não deve julgar o que acontece com as outras pessoas. Eu vejo muita gente julgando isso. Ah, tá de mimimi, fulano passa fome, ela não tem dinheiro para pagar uma conta e tá chorando. Não interessa, gente. Cada um interpreta os fatos da sua forma. A gente não pode julgar, porque cada um tem o seu sofrimento e a sua forma de lidar. Bom, então, se a insegurança é um sentimento causado pela interpretação de um evento da vida, vocês concordam comigo que se a gente pegar esse mesmo evento e interpretar de uma outra forma, a gente vai dominar esse estado e vai sair da insegurança? Quem aí está me acompanhando no raciocínio e concorda comigo? Eu estou dizendo que a pessoa insegura aconteceu alguma coisa na vida dela que ela interpretou e falou, ufa, isso não é pra mim, eu não sou capaz. Aí a gente vai lá e pega aquela mesma história e prova para ela que ela interpretou da maneira errônea, que tinha uma outra forma da gente enxergar aquilo. E aí ela olha a outra forma e fala, não é mesmo? Nossa, eu achei que eu era péssima, mas eu nem sou tão péssima assim. Vocês concordam que é possível, então, dado que o mecanismo da insegurança ele se forma assim, você vive um negócio, aí você interpreta aquele negócio como algo ruim. Isso deixa uma marca na sua memória, e essa marca sempre negativa vinculada a um eu não sou capaz. E aí, toda vez que você passa por esse canto da mente, da memória, ele vai reforçar, você não é capaz. Olha, cuidado, você não é não olha, você não é capaz. E aí a gente entra num ciclo, e aí a gente chega no momento em que a gente fala, eu sou insegura, não é eu estou. Por quê? Porque toda vez que eu vou tentar fazer alguma coisa, vem essa memória para reforçar que eu não mereço, que eu não vou conseguir, que não dá certo, que comigo não dá. E se a gente pegasse esse canto da memória e a gente fizesse uma faxina ali, mudasse essa conexão? Será que não dá para sair segura dessa experiência? Pois é, a partir de agora, a gente vai construir juntas o caminho para corrigir essa rota e sair de um estado de segurança para um estado de confiança e coragem. Tá preparada? Você tá preparada, meu bem? Olha, eu não sei você, mas eu tô super animada, porque realmente a gente vai aqui fazer algo inacreditável. Você vai olhar para sua história, tem muita gente aí que tá participando pela primeira vez de um evento para olhar para si mesma. Eu até me emociono em dizer que você vai lembrar disso aqui para todo e sempre, porque realmente vai deixar uma marca. Eu quero contar uma história para vocês, uma história pessoal, porque o que vocês estão vendo hoje é fruto de muito trabalho e desenvolvimento. Eu não nasci assim. Eu era muito menos segura do que eu sou hoje. Aliás, eu já me rotulei como uma mulher insegura dezenas de vezes. Eu sou mais velha de 3 irmãos. E a minha mãe, quando ela engravidou do meu primeiro irmão, né, o do meio, eu tinha um pouco menos de 4 anos de idade. Aos 8 meses de gestação, éramos só nós duas, né? Ela parou de trabalhar para cuidar de mim, meu pai trabalhava fora. Então eu acompanhei a gestação, né? Como a pessoa que ficava 24 horas por dia com ela. Aos 8 meses a gente saiu fazer alguma coisa, que eu não me lembro o quê. Não tínhamos carro na época, saímos nós duas de ônibus. E quando a gente estava voltando para casa, a gente estava descendo do ônibus, perto de casa, a minha mãe tomou um tombo e caiu quicando assim, o bumbum na escada. E caiu no chão com aquela barriga de 8 meses, Brasil. A minha mãe era magrinha, então era só pança. E ela veio batendo o bumbum, realmente, e caiu no chão. Foi um baita susto. O motorista parou para ajudar, o cobrador saiu do lugar, a galera toda veio para cima. Sabe aquela coisa que todo mundo se mobiliza, né? De ver uma mulher grávida tomando um chão, né? Assim, um acidente desse. Levantaram do chão, tá tudo bem, tá tudo bem. E eu tinha 4 anos, gente. Eu me lembro da cena até hoje. Até hoje. E eu não fiz nada. Eu fiquei ali parada, olhando, desesperada, e vendo as pessoas acudirem a minha mãe. Foi um susto. Ela precisou ser avaliada no hospital, enfim, ficou tudo bem. Mas foi um baita de um susto. Isso não adiantou a vinda do meu irmão. O Thiago veio a termo, né? Ele nasceu quando tinha que nascer. Aquela experiência foi muito traumática para mim. Muito. Vejam, nada demais aconteceu. Mas ali, naquele momento, eu vivi um medo de perder minha mãe.
E mais do que isso. Como eu era a primeira filha, eles passaram 8 meses me preparando para a chegada do meu irmãozinho. Então eu perderia não só minha mãe, como aquele irmão que estava sendo tão esperado. Sabe o que aconteceu comigo naquela ocasião? Eu me senti culpada por não ter impedido a minha mãe de cair. E aí, por que eu estou contando essa história para vocês? Porque eu passei uma vida inteirinha insegura em relação às minhas capacidades. Isso se manifestou na minha vida de uma forma que talvez você aí na sua casa viva. Eu era muito autocrítica, gente. Autocrítica significa que tudo que eu fazia tinha que ser maravilhoso, impecável, perfeito. Eu tinha que ser a primeira número 1 da sala. Eu tinha que ser a melhor aluna. Eu tinha que ser a melhor filha, eu tinha que ser a melhor namorada, eu tinha que ser a melhor amiga. Tudo melhor. Uma autocobrança que era surreal. Porque eu não me dava 1 minuto de folga. Eu tinha que ser a melhor. E isso se manifestou em excesso de estudo ao longo da minha vida acadêmica e excesso de trabalho assim que eu terminei a faculdade. Para aquela menininha de 4 anos lá atrás, eu fiz muito pouco. E, portanto, eu tinha que me esforçar muito mais se eu quisesse alguém na vida. E as consequências, gente, elas foram terríveis para mim. E para todo mundo com quem eu me relacionei. Porque eu me tornei uma pessoa intragável. É isso que a insegurança traz. A gente, quando olha para a imagem da insegura, eu não sei que imagem vocês têm, mas talvez, né, aquela pessoa quietinha no canto, sabe? Você tá com o ombro até para frente. Aquela coisa, né, de indefesa. Não se iludam. Ela pode, sim, se manifestar dessa forma, mas a mulher insegura, ela late, pitbull. Ela se defende antes de ser atacada. Porque ela tem um medo lascado de alguém levantar a mão e falar, olha, você errou nisso. Olha, você não é boa nisso. Então, ela fala mais alto, ela critica demais, ela é muito dura. E foi assim que eu me manifestei ao longo da minha vida. Por exemplo, essa história que eu contei para vocês, eu demorei 43 anos para descobrir. 43 anos para descobrir. Por quê? Porque eu decidi que eu precisava entender por que eu tinha aquele comportamento. O André falava para mim, deixa de ser dura. Andréia, pra que você é tão grosseira às vezes? Por que você é tão apressada? Você é tão impaciente? Por que você fala desse jeito? Quem que vive uma situação dessa em casa? Do marido ficar o tempo todo falando, por que você é assim? Por que você é assim? Olha, meu relacionamento com o André é um relacionamento lindo. De respeito, de amor, de cumplicidade. Mas isso não significa que eu era obrigada a aguentar. O André é insuportável. Era isso que acontecia comigo. E aí eu fui até conseguir acessar essa memória e destravar. Olhar para aquilo e pensar, Andréia, você era só uma criança. Calma, você era só uma criança. Tá tudo bem. Você não precisa provar para o mundo que você vale. Você não tinha a responsabilidade de salvar sua mãe. Então, uma coisa que eu preciso que você entenda é que esta memória que te tornou, né, que te deu essa faixa, né, de insegura, talvez ela seja alguma coisa que você acesse. Por exemplo, quem viveu um trauma, tá fácil de lembrar. Porque é um negócio que gerou uma marca e que não sumiu da nossa memória, né? Da memória que está ativa, dessa memória que está na nossa mão. Mas pode ser que o que você viveu, assim como eu, esteja guardadinho no seu inconsciente. E você não se lembre. É por isso que é tão perigoso não se exercitar para buscar essas memórias, porque senão você pode passar uma vida inteira refém delas. Essa memória aí, consciente ou não, ela fica aparecendo na sua vida o tempo todo na forma de sentimento, que é insegurança. E comportamento, porque veja, olha aqui, ó. A sua cabeça está aqui funcionando e de repente você enxergou alguma coisa que, opa, ativou essa memória da insegurança. Aí você se sente como? Eu sinto um frio na barriga. Eu, Andréa. Às vezes angústia, mas a maioria das vezes aquele frio na barriga, aquela coisa de medo. Um negócio que eu não sei explicar direito, mas não é borboleta no estômago da paixão, quem me dera, mas é um friozinho na barriga, né? O que vocês sentem quando vocês estão insegura? A gente até pode sentir coisas diferentes, mas com certeza os sentimentos são ruins, concorda? Ninguém se sente plena, feliz, maravilhosa. Não, os sentimentos são ruins. E aí, quando a gente está sob um estado emocional ruim, quando a gente está angustiada, quando a gente está insegura, angústia, né? Frio na barriga é isso. Quando a gente está angustiada e com frio na barriga, os nossos comportamentos vão refletir o que a gente está sentindo. E não a pessoa que a gente quer ser. Vocês concordam com isso? Quando a gente está feliz, tranquilona, a gente, né, os nossos comportamentos são leves. A gente para ouvir o outro, a gente é paciente. Ou então a gente é um pouco mais ágil, né, para quem é mais lenta. Mas a gente está ali disponível, o outro fala, você dá risada, tá tudo bem. Agora, quando a gente está sob esse estado emocional de angústia e frio na barriga, qualquer coisa que o outro fale é motivo para piorar mais a nossa vida. E aí fica difícil conviver com a gente, né? E aí, assim, sabe o que é pior ainda? É que às vezes a gente está tão adaptada a isso, você aí pode estar tão adaptada a isso, que você nem percebe mais. Olha aqui, ó. Tem uma pessoa dizendo aqui que está reclamando demais. Olha, já está tão automático que ela passa o dia inteiro reclamando. O dia inteiro se queixando. O dia inteiro criticando o outro. O dia inteiro se degladiando. Olhando para si e não vendo o seu valor. Isso se tornou sua personalidade. Olha que coisa mais interessante. Personalidade, existem traços de personalidade que nascem conosco. Outros são desenvolvidos pelo nosso comportamento. Então, é por isso também que você se sente insegura, se diz insegura. Porque você se adaptou a tudo isso e isso já é sua personalidade. Você tem uma personalidade de ser reclamona, de ser chata, de ser desconfiada, de ficar criticando o outro, de ficar fazendo um monte de pergunta nada a ver, porque você fica com a sua cabeça num lugar, né, num lugar ruim. E é também por isso que a gente assume a insegurança como traço de personalidade. Então, por exemplo, fulana é insegura, ciclana é insegura. A gente não só assume isso para nós, como a gente fala disso para outros também. Então, dito isso, a gente precisa começar a construir um caminho de volta para a sua essência, que é ser uma mulher segura. É deixar essas experiências de lado
e como trampolins para você ser melhor, e não como buracos para você se enterrar. As nossas experiências, elas devem nos fortalecer, nunca nos derrubar. Você acha que nunca foi. Pode ser que você aí, ó, o que eu quero? Quero que você se torne uma mulher segura novamente. Talvez você ache que você nunca tenha sido segura. Mas eu quero que você experimente um rostinho. Hora de anotar novamente, tá? Eu vou agora revelar os 3 segredos para você se tornar uma mulher segura. E com isso, impactar positivamente o seu relacionamento. Vocês estão preparados? Bora? Bom, a gente vai terminar essa live construindo o nosso mapa do domínio próprio, que tá com vocês. Quem não tem o mapa, fiquem tranquilos que a gente vai projetar aqui. E a gente vai falar, cada segredo a gente vai olhar para um item lá do mapa do domínio próprio, tá? Regra número 1, presta atenção, que é a primeira regra para você se tornar uma pessoa segura. Primeira. Pare de tentar imaginar o que o outro pensa, sente ou a motivação dele para aquele comportamento. Para, a partir de hoje, ó, presta atenção. Até 1 hora atrás, você sentava com o seu marido no sofá e ele estava no celular e não estava olhando para você e você ficava aqui, ó, falando, tá vendo? Ele não me dá atenção, eu não sou mais interessante para ele. Deve ter alguém naquele celular lá com quem ele não para de conversar. Ele deve estar seguindo alguém nas redes sociais. Ele deve estar vendo mulher pelada. Ou senão aquela moça lá que ele começou a acompanhar. Ou então tá falando com alguém do trabalho. Todo mundo tem mais atenção do que eu. Esse senta no sofá, a hora que a gente pode estar tranquilo e tá aí no celular. Quem nunca, né? Este é o tipo de movimento que você nunca mais vai fazer. Nem com seu marido e nem com ninguém que você convive. Lembre-se, os seus pensamentos, os seus, pertencem a você. Só você, ninguém mais. Então, quando o papagaio interno começar a soprar coisas a respeito do outro na sua orelha, você vai se lembrar que esse comportamento só ressalta o seu sentimento de insegurança e valida suas crenças. Cada vez que você comete esse ato de tentar imaginar o que está acontecendo na cabeça do outro, você está reforçando a sua insegurança. E está dizendo para você, realmente não dá. Gente, é sempre sobre você, nunca sobre o outro. Aí a sua vida vira um inferno. Porque cada vez que ele pega o celular, você acha que ele está conversando com alguém. Cada vez, olha o nível que a gente chega. Olha o nível que você chega. Cada vez que ele tá mal-humorado, o que você acha? Ele não te ama, ele não quer mais, deve ter outra, as coisas não estão bem, ele não tá me contando, tá mentindo pra mim. O cara não tem direito, gente, nem de ficar mal-humorado na vida. Ele tá quieto, porque ele tá quieto, gente. Quem nunca teve um dia que você tá com preguiça de falar? Aí o cara tá quieto, aí o que você vai achar? Que ele tá te escondendo alguma coisa. Ele nem pode estar quieto. Então, a gente sempre vai ter, gente, numa situação como essa, mas segurem aí que a gente vai falar de comunicação mais pra frente, tá? Vocês precisam também aprender a se comunicar. A gente fala disso daqui a pouco, tá? Mas o primeiro passo é, sempre que você quiser saber o que tá passando na cabeça do outro, você vai ter que validar. O que é isso? Perguntar abertamente para o outro o que está se passando. Você nunca mais vai tentar imaginar. Porque este tentar imaginar vai ser um inferno na sua vida e na vida do outro. Você imagina só, que é como se o outro deixasse de ter vida própria e passasse a viver de acordo com os seus comandos. Celular é o principal motivo disso aqui. Celular, gente, o que deveria ser uma bênção, tá virando o demônio por aí. Ó, vamos pensar comigo. Veja como faz todo sentido, mas talvez vocês nunca tenham olhado por essa perspectiva. Por isso que esses encontros são tão ricos, né? Porque a gente passa a olhar para o nosso comportamento com um olhar de fora e fala, puxa, essa moça tem razão. Quem fica imaginando as coisas do outro é você, não é ele. Quem deixou de viver para ficar imaginando o que passa na cabeça do outro foi você, não foi ele. Cada minuto que passa, que você dá atenção para essas suas neuras, é um minuto que você se afasta de ser uma mulher incrível. Eu repito tanto isso. Anota, por favor. A coisa mais importante que você tem na sua vida é o seu poder de pensar. É a sua capacidade de usar o seu intelecto. Os seres humanos se diferenciaram de todos os outros animais porque a gente tem córtex pré-frontal, que faz a gente ser pensante. Aí você pega toda essa competência que Deus te deu e você faz o quê? Fica tentando imaginar o que está acontecendo na cabeça do outro. Repara no circuito, ó. Pensamento. Tá me traindo. Tá aprontando. Tá me escondendo alguma coisa. O que vai acontecer quando você tiver esse pensamento? Você vai sentir raiva. Você vai se achar injustiçado, porque, caramba, sacanagem. O cara casou comigo, prometeu que ia ser fiel e não tá sendo. Você vai se sentir frustrada, pensando, pô, eu dou tudo de mim pro meu relacionamento. E o cara não dá nada, tô sacanagem. Eu vou ficar com medo, porque, afinal de contas, eu tenho uma vida estabelecida com esse indivíduo e quebrar tudo isso dá medo. É óbvio que dá medo, é normal. Você é de carne e osso. Aí você se sente insegura. Agora me fala uma coisa, você tá pensando nisso, você tá sentindo isso. Qual vai ser o seu comportamento? Anota aí pra mim quem já deu gafe, porque não conseguiu se controlar. Escreve no chat quem já cometeu gafes porque não conseguiu se controlar, porque veio tão forte esse pensamento, esse sentimento, que você foi lá e acusou o outro, você xingou, você gritou, você se descontrolou, você acusou. Gente, é natural, a gente precisa se defender. O que eu quero que vocês entendam é que numa situação como essa, você está se defendendo de você mesma. É uma situação irreal. E não adianta me dizer que algumas vezes isso já aconteceu. Eu até confio em você, não estou dizendo que você está mentindo. Mas, assim, você precisa abrir mão dessa sua verdade para a compreensão de que 99% das vezes não aconteceu. 99% das vezes que você desconfiou, se não mais, você não tinha razão. Aí uma vez você teve numa vida inteira, e agora você fica desconfiando que uma vez você tinha razão. E as outras 99, gente, que só te desgastaram, só tornaram o ambiente da sua casa um horror, só te afastaram do nome da sua vida. Enfim,
Então, vocês entendem que comportamento é reflexo de sentimento e de pensamento. Então, se você usar o seu poder de pensar para ficar tentando imaginar o que passa na cabeça do outro, você vai sofrer à toa. Ó, você não sabe nem o que passa na sua cabeça. Você fala, ó, o que você pensou hoje de manhã? Qual foi o pensamento da sua cabeça hoje de manhã? Você pode até lembrar uma ou duas coisas, mas a gente tem 60 mil pensamentos por dia. Nem nós somos capazes de controlar o nosso pensamento. Você vai querer controlar o do vizinho? Cara, doideira, não vai conseguir. Eu quero abrir um parênteses aqui, ó, para contar uma história de uma aluna, duas alunas, na verdade. Pessoas completamente diferentes, cidades diferentes, estilos de vida diferentes. E apesar de serem totalmente diferentes, elas tinham o mesmo padrão de comportamento. Todas as vezes que essas duas mulheres viam o marido quieto, silencioso, as duas foram traídas, tá? Elas tinham essa semelhança também. Passaram por uma traição. Toda santa vez que elas viam o marido quieto, elas achavam que o cara estava pensando na outra. Gente, agora sim, vamos imaginar a cena. O cara tá cansado. Sabe, trabalhou que nem um louco, brigou com o chefe, pegou trânsito. Ou tá mal-humorado, com fome, sei lá o que tá acontecendo com ele. Tá doente, tá com preguiça. Ou seja, é um ser humano que não vai querer falar todo dia. Hora ou outra, ele vai ficar quieto. Cada vez que esse homem decidir ficar quieto, ele vai gerar uma reação negativa nessa mulher. Então, assim, é muito cansativo para a pessoa que é insegura, mas é muito cansativo para o par também, gente. Porque é muita coisa que não existe, é muita loucura. Interessante, assim, esses dois casos, tá? Eles também tinham uma semelhança. Esses dois homens tinham condições financeiras muito positivas. E aí eu me lembro que nas nossas conversas eu fiz a mesma pergunta para as duas e a resposta foi a mesma. Eu perguntei o seguinte: o seu marido teria prosperado financeiramente se ele passasse o dia fazendo aquilo que você imagina que ele está fazendo? Porque as duas achavam que ele passava o dia pensando ou se relacionando com outra. E a resposta, obviamente, foi não. Homem nenhum dá conta de fazer tudo aquilo que elas imaginavam. Eu tenho certeza que o seu marido, o seu companheiro, não sei se tem homem aí na audiência também, a sua companheira, não dá conta de fazer tudo aquilo que você imagina que ela vai fazer, gente. Ninguém dá conta. Então, olha, a regra número 1, a gente está na primeira só, são 3. A primeira regra é para de tentar imaginar o que o outro pensa. Para de imaginar o que ele está sentindo. Para de imaginar qual é a motivação para aquele comportamento. O seu desconforto fala sobre você. A sua insegurança fala sobre você e não sobre ele. Então, cada vez que vier esse desconforto, você vai ter um negócio para fazer, que é a regra número 2, eu já vou te falar. Mas a regra número 1, todo mundo anotou aí? Regra número 1. Ó, vou colocar aqui, ó. 1. Pare de imaginar. Põe aí, André. Projeta para ela tirarem uma foto, regra número 1, por favor. Regra número 1. Para de tentar imaginar o que o outro pensa, o que ele sente e qual a motivação dele para aquele comportamento. Agora, André, por favor, você troca para a gente aí. Projeta o mapa do domínio próprio, porque, ó, a gente falou da primeira regra, e agora todo mundo tem o mapa. Quem não tiver, o André tá colocando na tela. A primeira parte do mapa é para você se identificar. Quem é você? Qual é a data de hoje, 17/7, e qual é o evento, o que eu desejo resolver nesse evento. Algumas mulheres falaram aqui no começo, ó. Tem mulher que veio aqui para superar trauma, superar medo de traição, de não conseguir confiar, de ficar insegura com o ficante, autoestima, ciúme, controle, reclamação, dependência emocional e crítica mais corpo. Tem homens também, sejam bem-vindos, viu? Eu adoro os homens na audiência. Adoro mulheres também, mas fico feliz dos homens também buscarem esse domínio próprio. Então, essa primeira parte do mapa, ela tem ali questões sobre você. A segunda parte, André, você está projetando aí das bolinhas? A segunda parte, vocês vão perceber que tem duas bolas, dois círculos. O primeiro círculo, ele tem uma borda roxa imensa. Fala pro Instagram que tá no YouTube. O pessoal do Instagram, a gente tá falando sobre isso no YouTube, tá? Talvez eu até consiga mostrar aqui. Não? Tá bom. Então, são dois círculos. O círculo do lado esquerdo, ele tem uma área roxa maior do que a área rosa e muito maior do que a área rosa claro, no meio, né? E o círculo do lado, e essa é você de hoje, tá? Esse primeiro ciclo é você de hoje. E o segundo é onde a gente vai chegar no final dessa live. Como é que eu te mandar um direct que amanhã você manda? Ah, isso. Quem quiser esse material, me manda um direct que eu mando para vocês amanhã, tá? Mas vocês vão entender como é que é o exercício aqui, não tem problema nenhum. Então, essa área roxa, grandona, são as situações que estão fora do seu controle. Hoje ela está imensa e você está lidando com uma série delas. A rosa é algo que você não controla, mas você influencia. E a pequenininha lá no meio é aquilo que está sob o seu domínio. Que assim, depende única e exclusivamente de você. Tá bem? Então, André, pode tirar a projeção. A gente vai agora fazer um círculo. A gente vai fazer um exercício de listar tudo aquilo que está fora do seu domínio no assunto insegurança, tá bom? Cada um vai aí lembrar do que te trouxe aqui e vai fazer uma lista agora. No primeiro quadradinho aí do lado esquerdo, a gente vai listar todas as preocupações em relação ao tema insegurança que estão completamente fora do seu controle. Então, por exemplo, a pessoa que vive trauma, né? O que está fora do domínio dela, por exemplo? Voltar no tempo e apagar essa vivência. Vocês concordam que isso é impossível? Não dá, né? Não dá. Primeiro, a nossa mente ela não permite que as experiências sejam apagadas. E a gente não consegue voltar no tempo e deixar de fazer as coisas acontecerem. Então, quem viveu trauma, esse é um dos pontos que precisa constar na lista. Eu não vou conseguir voltar no tempo e acabar com essa experiência. Poxa, e aí você refém dela a minha vida inteira? Não
Não dá, né, gente? É uma sacanagem comigo. Uma outra coisa, o medo de traição aqui. O que eu não controlo? O que meu parceiro pensa? Aquilo que está na cabeça do meu parceiro eu não tenho controle. É por isso que a regra número 1 para você se tornar segura é para de tentar imaginar o que se passa na cabeça dos outros. Estamos falando especialmente para os seus parceiros, mas qualquer outra pessoa. Para de querer imaginar. O que mais que você não tem controle? Não consigo confiar. Você não tem controle sobre as pessoas que estão em cima do seu marido, por exemplo. Não dá para controlar, gente. Eu também não tenho esse controle, nem quero ter Deus me livre. Se o André sair na rua e uma mulher dar em cima dele, eu vou fazer o quê? Não tem nada para ser feito. O que mais? Ciúme. O que você não tem controle sobre o que o outro vai fazer? Não, simplesmente você não tem, não dá para controlar. Não dá para controlar se o ambiente que o seu marido ou sua esposa frequentam tem gente bonita. Não dá para controlar se a ex dele vai mandar mensagem. Gente, como é que você controla um treco desse? O cara tá com o celular na mão, de repente a ex resolve falar, oi, sumido. O cara não fez nada, a mensagem chegou. Não dá para controlar esse tipo de coisa. A gente vai chegar depois na parte da influência e do domínio, mas algumas coisas não vão controlar, não dá para controlar. Então, o que eu quero? Que você pense no que te trouxe aqui e descreva tudo aquilo que você não consegue controlar. Então, o que ele pensa, se alguém vai dar em cima dele, se o ambiente que ele frequenta tem gente bonita, se a ex vai mandar mensagem ou não, se alguém vai te julgar, se alguém vai te criticar, se aquilo que aconteceu no passado, né, o seu passado e o passado do seu parceiro, muita gente com ciúme retrógrado fica pensando na história do outro. Ontem falamos até sobre isso no Instagram. Uma moça falou, ele foi muito apaixonado por uma mulher que agora trabalha com ele. Pô, se eu for me preocupar com todo mundo que o André foi apaixonado, não dá nada. Não dá nada. Então, isso também não está sob o nosso domínio. A opinião dos outros, você nunca vai conseguir controlar a opinião de ninguém. Aliás, se você tem a esperança de que sendo X ou Y, os outros vão falar bem ou mal de você, perca agora. Porque o que os outros falam sobre você diz a respeito deles e não sobre você. Então, por melhor que sejamos, sempre vai ter alguém para encher o nosso saco. Então, isso não pode também pesar. A regra número 2, e ela é um complemento da primeira. A regra número 2 é a seguinte: aprenda a viver no desconforto consciente. Eu vou explicar o que é isso. Não sei se você já reparou, mas a gente tenta a todo custo evitar o nosso desconforto. Eu sempre lembro do André, vou falar isso aqui, ele vai rir ali atrás. O André sempre fala, gente, como é que os bandeirantes conseguiram subir a Serra do Mar e chegar em São Paulo? Para quem não está em São Paulo, imaginem que os bandeirantes chegaram de navio no mar. E São Paulo está quantos mil metros acima do mar? Sei lá, tipo 3 mil metros acima do mar, talvez. Menos, 2 mil, sei lá, 1.000, que seja, né? 1.000 metros é 1 quilômetro, né, gente, de rampa. Então imagina que esse navio chegou, não deve ter sido fácil descer do navio, porque, né, navio na praia. Aí os caras entraram no meio dessa mata, foram cortando a árvore, porque não tinha nada aberto, e andaram 1 quilômetro acima para afundar São Paulo. O André sempre fala, gente de Deus, ó, não tinha repelente, não tinha tênis de corrida, não tinha camiseta dry fit, não tinha carro com ar-condicionado, não tinha serra elétrica. Então essa galera vivia no absoluto desconforto. Só para eles existirem, gente, já era desconfortável. Tinha que ir atrás de comida, não tinha geladeira, não tinha luz elétrica. Se vocês pensarem bem, a gente evoluiu pra caramba de forma material, né? Hoje a gente tem muito mais recursos do que a gente precisa. Mas tem uma coisa que piorou demais e é nessa que eu quero que você se foque. O manejo das nossas emoções. A gente hoje aguenta muito menos a pressão da vida e do dia a dia. Imagina, o bandeirante lá não tinha comida na mesa, ele tinha que caçar. Era tudo difícil. E ele estava emocionalmente e mentalmente preparado para essa dificuldade. Hoje a gente não aguenta nada. A gente está o tempo todo evitando a dor. Se você reparar isso, você faz o dia inteiro. Então, deu 2 pontadas na cabeça, você vai lá e toma um comprimido. Aí, você tomou um não de alguém, você já corta relações, porque não dá pra conviver com alguém que falou não pra você. Aí você briga com seu marido, e aí você já quer se separar, porque, cara, eu mereço ser feliz. Aí alguém te contraria, aí você já fecha a cara, porque, pô, tá te contrariando. Vocês entendem que essas adversidades são muito menos piores do que subir no meio da mata, 1 quilômetro acima, embaixo de sol e sem comida com mosquito, e a galera lá aguentava e você não aguenta. Tudo isso aí rodando no automático e fazendo com que os seus dias fiquem muito mais difíceis. Os relacionamentos fiquem conturbados e a nossa qualidade de vida fica um horror. E a insegurança também se manifesta assim. Deixa eu te contar como é que ela se manifesta. Cada vez que ela aparece, lembrando que insegurança é um sentimento. E ele é gerado a partir de um gatilho, de um pensamento, que pode ser o trauma, o medo, o ficante, tudo isso aqui é o gatilho. Aí o gatilho aparece e você se vê como? Ansiosa, angustiada, com raiva, com medo, todas aquelas sensações ruins da insegurança. E aí o que você faz? Você vai buscar alívio. Imediatamente, porque você não é capaz de ficar 5 minutos nesse desconforto. Aí o que você faz? Você vai se distrair, você vai pegar o seu celular, você vai buscar a opinião de alguém, você vai contar aquilo para alguém para ver se essa pessoa de repente passa a mão na sua cabeça e fala que o culpado é o outro. Aí, ou então você vai tomar uma cerveja, né? Porque aí uma cervejinha, um vinho dá aquela acalmada. Ou então, nessa hora, o que você faz o quê? Você vai pegar o celular do cara, né? Por quê? Porque você tá nesse desconforto. E você não consegue ficar aí. Aí o que você faz? Você vai pegar o celular para ver se de verdade não tem nada ali que você deva se preocupar. Aí, ou então, o cara não tá perto de você, aí você começa a ficar desesperada, a ligar, a mandar mensagem, a reclamar que não atendeu na hora, mesmo quando você sabe que ele tá ocupado. A sua segurança, ela só vai nascer quando você for capaz de enfrentar esse desconforto de maneira consciente, sabendo que isso não é para sempre, porque os sentimentos, eles não ficam para sempre, sabendo que não tem risco nenhum ficar aí.
Pode ficar, não tem problema nenhum, você não vai morrer. Sabendo que só enfrentando essa turbulência, ou seja, essa sensação de insegurança de olhos abertos, você vai ter condição de aprender com ela. Então, quando eu falo viver esse tipo de desconforto de maneira consciente, é não buscar tampão, é não querer transbordar isso no outro, é ficar aí nesse desconforto, quietinha, se perguntando por que eu tô sentindo isso. Uma vez, o André foi pescar no Mato Grosso com meu pai. Eles fazem isso 1 ou 2 vezes ao ano. No Rio, então eles saem muito cedo do hotel, passam o dia todo no Rio, né? E no Rio não pega celular. Então, eu e o André, a gente tem um combinado, que é bom dia e boa noite. No meio do dia, eu nem espero nada, porque sei que ele tá no Rio com o celular desligado. Aliás, diz ele que nem leva o celular. Eis que uma noite, o boa noite não chegou. Eu confesso que eu fiquei muito preocupada, porque a minha cabeça começou a me levar para 1 milhão de desgraças, né? O barco virou, os caras se perderam no rio, o jacaré atacou, ele achou uma piranha, não é mesmo? Viu piranha, né? Pois é. A piranha mordeu. Bom, quanto mais eu me deixava levar por esses sentimentos, maior era a minha vontade de matar o André. Veja, eu tava com medo de ele estar morto, mas eu também queria matar, porque caramba, cadê o André? E aí, obviamente, que na minha vontade vinha a vontade de ligar pro meu pai, já que ele tava com meu pai. Ou eu também podia ligar pra minha mãe, porque a minha mãe tava aqui e o meu pai tava lá. Se meu pai tivesse ligado pra minha mãe, sinal de que tava tudo certo. Eis que no meio desse desespero veio uma luz para mim. E eu quero que essa luz acenda em você agora. Eu comecei a me perguntar por que é que eu estava me sentindo daquele jeito. Por que eu estava fazendo tanto drama? E aí a resposta veio, gente. E a resposta para minha pergunta foi: perder o André vai ser insuportável para mim. Insuportável. Eu não estou preparada para perder o André hoje. E aí foi aí nesse momento que eu me abracei, me deu um abraço apertado, sabe? Eu estava sozinha em casa, moramos só nós dois, eu não fui ficar com a minha mãe. Eu acolhi os meus sentimentos. Eu me permiti ter medo. Eu fiquei ali quietinha, sem fugir do desconforto. Se tem alguma coisa que ninguém descobriu ainda, é como evitar a morte. Então, viver nesse desconforto foi um treino para mim. Eu podia ter deixado esse aprendizado para depois, né? Afinal de contas, eu e o André somos jovens e, em tese, a gente tem muitos anos de vida ainda. Mas aí eu resolvi que, se eu deixasse isso para depois, eu ia persistir na insegurança de cada vez que o André não me desse notícias. Olha que coisa mais importante. O que eu pensei? Cada vez que o André não me der notícias, se eu não enfrentar isso agora, cada nova situação como essa que vier, eu vou sofrer. E diferente da morte, a ausência de notícia podia acontecer muito mais vezes. Eu não sei quando mais o André podia sair e não me dar notícias. Eu saí transformada dessa experiência. É claro que quando eu penso em perder o André, ainda me dói, é óbvio. Mas hoje, eu lido com a insegurança da falta de notícia. Por quê, gente? Porque eu não liguei pro meu pai, eu não liguei pra minha mãe, eu não falei com o André porque a notícia não veio. Ela veio só no dia seguinte, ele me explicou por que não me ligou, tava tudo bem. Mas se eu tivesse buscado tampar essa minha dor, esse meu desconforto com alguma ação desmedida, eu não teria aprendido. Eu não teria percebido quanto que eu tenho medo de perder o André. Muitas de vocês têm medo de ser traída, tá aqui na lista, ó. De ser abandonada. Eu tenho medo do André morrer. Entenda, nós estamos no mesmo barco. A gente tem medo de não ter essas pessoas na nossa vida. E, portanto, o caminho de solução dessa insegurança, ela passa, o seu caminho, né? Ela passa pelo mesmo caminho que o meu. Enfrentar esse sentimento. Viver esse sentimento, assim, sabe? Sabendo que ele não vai te dominar e que você não vai morrer. Mergulhe, aprende com ele. Sempre com a certeza de que isso vai passar, que não é para sempre. Olha, eu vou falar uma coisa importante aqui para vocês. Para mim, esse é um baita de um exercício de fé. Eu cuido daquilo que eu posso cuidar e deixo para Deus aquilo que está fora da minha possibilidade de atuação. Essa é a única vantagem, gente, de se confiar em Deus. Do contrário, nós, os ateus, temos a mesma vantagem, né? Então, reforçando a regra 2, aprenda a viver no desconforto consciente. A parte do meio é a lista daquilo que a gente já fez, né? A lista daquilo que está completamente fora do nosso controle, né? Que é aquilo que a gente não vai olhar mais, mas eu vou contar isso daqui a pouco, tá? Agora a gente vai preencher a coluna do meio, que é a situação que a gente pode influenciar, mas que a gente não controla. Então eu quero que vocês pensem, agora cada uma de vocês vai pensar no motivo que te trouxe aqui. Você que tem algum trauma, você que está com medo de ser traído ou que foi traído e está se sentindo insegura, você que não consegue confiar, você que está com a autoestima baixa, se achando péssima, você que tem a necessidade de controlar o outro, que está reclamando demais, que é dependente emocional ou está sendo muito criticada e está insegura com o seu corpo. Pegue o motivo que te trouxe aqui. Você vai olhar para esse motivo e você vai preencher essa coluna com as situações que você pode influenciar, mas não controlar. Então, o que você pode influenciar? A pessoa sofreu um trauma e aí ela tem medo que o outro a faça viver o trauma novamente, né? Como é que você influencia este ambiente para que o outro não faça aquilo com você? Influenciar. Então, por exemplo, você tem condição de influenciar o comportamento do seu parceiro? Tem. Controlar, não. Mas influenciar, sim. Eu costumo dizer que o exemplo arrasta. Então, quando a gente começa a se cuidar muito, quando a gente começa a ficar mais calma, mais tranquila, colocar uma comida saudável na mesa, fazer um exercício, o outro, quando menos se vê, tá nessa toada com a gente. Então, o comportamento do outro é algo que a gente influencia. O clima da casa. O
clima da casa, a gente tem uma influência direta. Percebe? Quando você tá irritada, você deixa todo mundo irritado também. Quando você tá calma, geralmente as coisas estão mais calmas, né? Você não consegue controlar, porque pode ser que o outro se irrite mesmo você estando calma. Mas que você influencia é uma verdade. A forma como o outro te trata. Você tem controle? Não, mas você influencia. A imagem que o outro tem de você. Você controla? Não, mas você influencia. Se você tá sempre rebelenta, descabelada, mal arrumada, sempre reclamando, sempre falando mal dos outros, que tipo de imagem você vai passar? Em contrapartida, se você se arruma, se você cuida de você, se você estuda, se você busca conhecimento, se torna interessante, se você vive no desconforto consciente, você vai influenciar. A gente já aprendeu na regra 1 que a gente vai parar de imaginar o que passa na cabeça do outro, né? E na regra 2, que a gente vai aprender a viver no desconforto consciente. Quando a gente fala de influenciar, de controlar, a gente não vai querer saber o que passa na cabeça do outro. Porque isso você não controla. Mas o que você influencia? O que o outro vê. Se o outro vê alguém legal, você está influenciando. Se o outro vê alguém que não é legal consigo, é uma influência. Bom, vamos dar continuidade, porque a gente vai falar agora da regra número 3. Essa, a gente sempre deixa melhor por último, né? Não é assim? Quando você vai comer, não sei como é que é vocês o prato de comida, mas a gente costuma deixar aquilo que é mais gostosinho para dar aquela última garfada, não é? Então, a regra número 3, tem bastante coisa para falar ainda, mas ela é a terceira das regras. Se você sair daqui dominando essa terceira regra, a sua vida vai mudar. É isso. Essas duas são importantes, sem dúvida nenhuma, senão não teria trazido. Mas essa terceira... E ela diz o seguinte, para você se tornar mais segura e conseguir lidar com essas situações todas, você precisa parar de acreditar nas suas desculpas. Nós somos máquinas de criar desculpas. A gente já começa logo cedo, de manhã. O celular toca, aí você vai lá e coloca a soneca, e aí você dá desculpa que você foi dormir mais cedo, ou que você não dormiu muito bem, ou que você anda muito cansado, né? Aí você se levanta atrasada, com fome, aí você vai lá e come a pizza do jantar. Porque, afinal de contas, primeiro que você não quer jogar pizza fora. E segundo, que você tá com pressa. E aí você deixou de lado aquela promessa que você tinha feito para você de se alimentar melhor, né? De ter uma vida mais tranquila. Então você faz tudo isso, mas aí você faz tudo isso. Você sabe que não é legal para você, o que você faz? Se convence de que tá tudo bem. Ou seja, você se dá uma desculpa. Você se vê mal-humorada. Ai, tá sempre mal-humorada, tá sempre chata, tá sempre reclamando. E aí você acha que isso é normal. Afinal de contas, você tá cheia de coisa. A casa é responsabilidade sua, você tem os filhos, seu marido te ajuda pouco, você tá dormindo mal, tá próximo das férias. Pô, é óbvio que eu vou estar mal-humorada, né? Você tá impaciente também, né? É óbvio que eu tô impaciente. Porque não tenho tempo para lazer. A grana também tá curta, isso desgasta demais. Tô num projeto trabalhando muito. Com tudo isso, você vai tendo preguiça de falar com seu marido. Porque cansa tudo, e aí você fica com preguiça. Você vê que o negócio não tá muito bom, e você dá aquela ignorada. Você sabe que vocês estão distantes pra caramba, sabe que estão perdendo intimidade, mas, enfim, tô cansada, né? No dia que ele se atrasa, você fica desesperada. Você fica louca. Você liga, você chora, você faz drama. Mas quando ele chega mais cedo em casa, você reclama que ele não lavou a louça de ontem. Não é isso que você faz? Ou seja, nada pra você está bom. Quem aí tem um marido que reclama que nada pra você tá bom? Eu já fui dessas. Até a hora que eu menti de mim, porque realmente tava muito difícil ser eu. Tava muito difícil ser eu. Bom, pra tudo que você sabe que você precisa fazer alguma coisa, tem por trás uma boa desculpa pra você não fazer. A verdade é que por trás de cada desculpa tem uma decisão que você não tomou, mas que você não está preparada para admitir. Você não quer admitir que você ainda não decidiu cuidar de você, cuidar do seu casamento. Aí você fica usando a falta de tempo, falta de grana como desculpa. Porque assim dói menos, né? A chance de alguém te confrontar é pequena. Porque, enfim, todo mundo te vê correndo. De quebra você reforça, né? O mundo inteiro reforça que é legal, é importante ter uma vida cheia de afazeres, está na moda viver cheio. Então, cada vez que você coloca isso como desculpa, você está ainda reforçando que você é uma mulher cheia de atividades, né? Ou então você dá aquela reclamada da crise, não é mesmo? Do novo governo, da empresa que paga mal, o seu chefe não larga do seu pé. No fundo, você sabe que se você quisesse, de verdade, você faria. No fundo, você sabe que tem tempo que você fica horas no celular. Você sabe que você podia encaixar um monte de outras coisas aí no lugar que você fica pensando bobagens do que tá passando na cabeça do seu marido. Você sabe muito bem que novela, que série, que filme também ocupa seu tempo e o quanto que isso te deixa segura, o quanto que isso te deixa bem, o quanto que isso te tira o ciúme, permite que você pare de controlar o seu marido. Aí você fala que você não tem grana, mas aí vocês ficam gastando com um monte de bobagem, né? É isso, fica fazendo procedimento estético. Olha, isso pra mim, ultimamente eu tenho recebido muitas mensagens assim. Andréia, eu tô gastando rios de dinheiro com procedimento estético, com tratamento, com unha postiça, com cílio, sei lá o quê, com preenchimento, com botox. E eu não consigo me sentir bem. Eu não consigo me sentir confiante. Quem aí? Tem alguém na audiência aí? Teve uma moça que outro dia falou que gastou uma fortuna com cirurgia plástica. Achando que aquilo fosse resolver a insegurança dela. E sabe o que aconteceu? Menos 40 mil reais na conta. E ela saiu achando a cirurgia bonita, mas ainda por dentro se sentindo muito mal. A verdade é que quanto mais coisinha você compra, ou quanto mais você gasta, mais angustiada e insegura você se torna. Então, a terceira regra, eu queria que o André projetasse aí. Oi? Já tá? Pare de acreditar nas suas desculpas. Isso te deixa insegura. Isso te deixa insegura. Vamos voltar pro mapa? Vamos lá, porque agora é a parte mais gostosa do mapa. A mais delícia.
Por quê? Você já listou aquilo que você não tem nenhum domínio. Você já listou aquilo que você influencia, mas não domina. Agora, você vai fazer a lista de tudo que está na sua mão. Tudo aquilo que, se você fizer, tá beleza, você não depende de ninguém. Ou pode até depender de alguém, mas você sabe que você tem essa influência sobre o outro. Vamos listar tudo que está no seu domínio de atuação. Tudo, tudo, tudo. Agora eu quero que vocês me contem o que é. Porque lembra que lá no começo dessa aula, a gente combinou que vocês saíram daqui com uma atividade prática, alguma coisa para fazer hoje, assim, uma ação tomada. E aí, dessa lista, pode sair um monte de coisa legal para vocês fazerem, né? Então, eu vou citar algumas coisas, mas eu quero que você faça a sua lista. Eu quero que você, que falou que está aqui, que viveu trauma, você que tem medo de ser traída, você que não consegue confiar no outro, você que não está se sentindo uma mulher maravilhosa como você é, você que tem ciúme, você que está querendo controlar o outro, você que está reclamando demais, você que se considera uma dependente emocional, que está sendo criticada pelo marido porque o seu corpo não está legal, o que você pode fazer para melhorar isso aqui? Você, o que está no seu campo de atuação? Eu vou dar alguns exemplos aqui, e mais uma vez, feliz, porque eu sei que tem um monte de gente que nunca participou de um evento para olhar para si e que vai ter essa oportunidade. Então, por exemplo, cuidar de você. Cuidar de você. Fazer por você aquilo que só você pode. Você não depende de ninguém, está no seu campo de atuação. Cuidar das suas emoções. Não deixar essa emoção de insegurança te dominar ao ponto de você se rotular como uma mulher insegura. Cuidar do seu corpo, gente. Isso aqui, ó. Isso aqui é templo. A nossa alma precisa desse templo para a gente performar nessa vida. Então tem que cuidar do corpo, sim. E não é um cuidar. Você até pode querer cuidar num senso estético, mas eu tô aqui me referindo a um senso de saúde mesmo. Esse corpo ele tem que performar. Do seu intelecto, da sua capacidade cognitiva. Usar o seu poder de pensar para o que te edifica. Ser uma mulher sábia, um homem sábio. Estudar, buscar conhecimento. Que é o que vocês estão fazendo aqui hoje. Buscar mais informações. Então, Andréia, eu não consigo saber qual foi a experiência da minha vida que está me trazendo essa insegurança. Então, você tem que buscar. Não fica aí. Está no seu domínio encontrar. Ah, mas eu preciso de ajuda. Tudo bem, procura ajuda. Mas não fique aí. Porque ninguém vai te tirar daí, gente. Ninguém tem nenhum interesse e motivação em trabalhar isso em você. Porque cada um de nós tem os nossos conteúdos para ser trabalhados. Então, às vezes, você está insegura, querendo que o seu marido, seu companheiro, sua esposa te dê segurança. Isso não vai acontecer nunca. Porque isso tem que vir de você. É impossível que alguém dê isso para nós. Dominar as suas emoções. Para que você não fique dando escândalo, para que você não se descontrole, para que você não grite na hora de uma discussão, para que você não acuse o seu parceiro de coisas que ele não fez, porque a sua imaginação está te levando para lá. Aprender a controlar seus pensamentos. A permanecer no desconforto. A gente não falou a regra 2. A regra 3 é não dê desculpas. Aprender a tirar da sua vida quem te atrapalha. Tem um monte de gente que fala um monte de bobagem, pessoas que são influências ruins, elas estão na sua vida ainda por quê? Eliminar hábito nocivo. Eu amo essa lista. Sabe por quê? Porque ela me dá liberdade. A lista das coisas que eu não consigo atuar, ela me deixa presa. Ela não me dá liberdade. Em contrapartida, a lista de coisas que eu posso atuar, ela me deixa livre. Para saber que se eu fizer, se eu tomar decisão, é possível fazer. Agora vocês vão entender por que as bolinhas mudam de tamanho nesses dois exemplos que estão aí na folhinha de vocês. Porque a primeira bolinha, ela tem aquilo que você não controla grande, porque é isso que você está fazendo. A sua cabeça está imaginando um monte de bobagem. E você está cuidando de coisas que você não domina. Você está querendo controlar esse. Você está querendo controlar quem vai olhar para ele. Se tem mulher bonita no ambiente ou não. Se o cara vai curtir foto de alguém. Para com isso. Isso está fora do seu domínio. Aquilo que está na sua influência, dá para crescer um pouquinho mais, mas o que você precisa controlar é essa última lista, gente. É daí que vocês precisam tirar o foco da vida de vocês. Tira o foco do que você não controla e põe o foco no que você controla. Aí, essa lista vai te levar a superar esse monte de insegurança aqui. Porque enquanto você ficar lá no que você não domina, você não vai seguir. Agora eu quero que vocês respondam, por favor, me respondam no chat, só que para eu saber se a mensagem que eu passei para vocês ficou clara. Tá claro para vocês que quando você coloca 100% de energia naquilo que você controla, a sua insegurança diminui e o seu relacionamento vai melhorar com a sua insegurança sendo menor? Responde para mim, por favor. Eu quero saber quem pegou esse código. Porque isso aqui é a coisa mais importante dessa live. A gente falou um monte de coisa legal. Mas se você sair daqui com esse entendimento, se você colocar energia naquilo que você controla, você vai dar o primeiro passo para superar e ser uma mulher segura. Se você tá aí é porque o assunto de insegurança chamou sua atenção. E eu quero que você seja uma mulher segura. Eu também vivi as minhas inseguranças. E eu sou segura hoje porque eu não desisti. O pessoal pegou o código aí, André? Sim. Muito bem. Agora, eu quero saber, a gente fez esse combinado no começo da live, talvez você tenha chegado no meio do caminho aqui e não tenha me ouvido. No começo da live eu fiz o seguinte combinado. Vocês vão sair daqui com alguma coisa prática para fazer para a vida de vocês. Eu quero saber quem daí decidiu que a partir de hoje vai usar o maior tempo possível do seu dia e da sua vida naquilo que só você pode controlar. Quem aí tomou essa decisão? Andréia, eu estou decidida que eu vou sair daqui dando foco e atenção só para aquilo que eu posso controlar. Aquilo que eu não controlo vai ficar de fora da minha vida. Pode ser que eu enfrente algumas dificuldades, pode ser que não seja tão simples para mim, mas eu decidi. Isso está fora da minha vida. Eu quero saber quem aí, André. Se tem gente que tomou essa decisão
de não permitir que aquilo que você não tem controle faça parte da sua vida a partir de hoje. Sim? Pois bem, eu quero falar, a partir de agora, com você que tomou essa decisão. Todos vocês são muito bem-vindos aqui, mas o meu discurso é para você que tomou essa decisão. Se você não tomou, ainda dá tempo. Vai pensando bem aí se não vale a pena você decidir que de hoje em diante você vai cuidar daquilo que você tem que cuidar. Vai deixar de lado tudo aquilo que você não tem controle. Você que decidiu que a partir de hoje que você vai melhorar, você vai cuidar de você vai cuidar mais do seu relacionamento, sem ciúme, sem insegurança, sem mau humor, sem surto, sem se desmerecer. Eu tô falando com você que não vai mais aceitar essa falta de amor próprio. Não vai mais aceitar. A falta de controle emocional, não vai mais aceitar esses pensamentos aí que não te dão paz, essa mania de ficar perseguindo o outro, de ser chata, de ser reclamona, de estar o tempo todo insatisfeita. Chega, deixa isso para ontem, para 2 horas atrás. Ao longo desses anos, gente, deixa eu contar para vocês, eu acompanhei centenas de mulheres que destruíram a sua autoestima e o seu relacionamento tentando melhorar, mas sem saber por onde começar. Sem saber como fazer para controlar essa insegurança. Eu já vi mulheres perdendo a vida inteirinha tentando controlar o marido. Tentando controlar pessoas com quem ela vivia, tentando mudar o passado do outro, que é uma loucura, né? E sofrendo porque não conseguia fazer isso. Para você que tem ciúme ou que tem mágoa de alguma atitude do seu companheiro do passado, esse pensamento repetitivo e doloroso, ele te amargura. Algumas, de verdade, perderam seus casamentos. Aliás, uma pessoa muito próxima de nós, de mim e do André, foi um sofrimento muito grande. Perdeu o casamento porque o clima da casa dela ficou insuportável de tanto ciúme e insegurança. Insustentável, não rolou mais. Algumas perderam até o emprego, porque não conseguiam se dedicar às coisas e acabaram não performando até no emprego. A insegurança, ela faz mal até para a vida profissional. Hoje, gente, a gente está aqui juntas, né? Juntos e unidos, nessa mesma missão de sermos melhores e mais seguras. Mas e amanhã? Me responde aí no chat. Como é que vai ser sua vida amanhã? Hoje você está aqui animada, fez a lista, tirou aquilo que está fora do domínio, descobriu um monte de coisa, pensou, refletiu em cima da minha história, refletiu sobre tudo que a gente falou, realmente percebeu que ficar imaginando que passa na cabeça do outro é uma loucura, que você precisa aprender a viver no desconforto, que você se dá desculpa sim. E amanhã, gente? Como é que vai ser amanhã? Você vai estar sozinha? Amanhã que não tem live tipo Andréia? Quem garante que você vai conseguir colocar em prática tudo aquilo que a gente está falando aqui? Quem garante? Alguém aí tem medo de não conseguir colocar em prática? Alguém aí ouviu tudo que eu falei e está pensando, putz, muito legal, mas e agora? E como? Como é que eu faço isso acontecer? Alguém está com essa dúvida aí? Quem prefere ter uma ajuda? Quem olha para tudo isso e fala, bom, realmente, entre andar sozinha e andar acompanhada, eu prefiro ter o acompanhamento de alguém para garantir que eu vou fazer tudo certinho. Bom, eu tenho certeza que você prefere estar acompanhada, né? Somos seres relacionais e a gente sempre vai ter aquela insegurança. Aliás, quem está aqui tem uma insegurança nativa, né? Então, eu sei que você prefere estar acompanhada e é exatamente por isso que eu preparei um presente. Lembra que eu falei de um presente? Pois é, esse presente. Antes disso, eu quero falar para vocês do SPS. SPS é aquilo que fez eu e o André passarmos noites em claro para deixar tudo isso preparado para você aqui, que é o método Segura para Sempre. É uma jornada de 6 pilares fundamentais para acelerar aquelas que decidiram realmente dar um basta, sabe? Acelerar a sua transformação e te tirar desse lugar de insegurança e te levar para o ponto em que você entendeu todas essas experiências na sua vida, passou limpo e vai ter uma vida nova agora, porque isso não vai mais te angustiar, não vai mais te fazer sofrer, porque eu sei que você sofre. Eu sei que você sofre quando o seu companheiro olha para alguém na rua, quando ele pega o celular na mão, enfim. São muitos anos trabalhando com gente, com pessoas, e aí o que eu fiz? Eu recolhi aqui todas as dicas, todas as informações e tudo que eu falava para as mulheres que elas colocavam em prática, e isso mudou a vida de muitas, eu reuni no material. E aí esse método, ele consiste em desbravar a mandala do domínio próprio. O primeiro passo da mandala, vocês deram hoje na live, olha que lindo. O mapa do domínio próprio começa identificando aquilo que você pode atuar e aquilo que você não pode. Mas tem outras etapas. Essa mandala tem 6 etapas. A primeira vocês já passaram hoje. A segunda, a gente vai ativar o seu comprometimento e ampliar seu foco. Sabe por quê? Porque no final dessa etapa, você vai ter tirado toda a culpa dos seus ombros. Porque eu sei que você se sente culpada por várias coisas que acontecem na sua vida. Mas imagina, você olhar para a sua história e sentir culpa. Não dá, gente. A nossa história tem que ser propulsora. Então, eu quero tirar os pesos dos seus ombros e te dar confiança e coragem para você ir até o fim. Aqui você vai ganhar confiança, porque eu sei que às vezes você desanima. E eu não vou deixar você desanimar. Isso aqui é a prova de desânimo. Já no primeiro pilar, você ganha combustível para seguir. Aí a gente vai para a segunda etapa, né? Que a gente vai avaliar o impacto do ambiente. Esse ambiente que você vive aí hoje, da sua casa, do seu trabalho, dos seus amigos, e todos os ambientes que você passou ao longo da sua vida trouxeram impactos, porque te fizeram dar mais força a essas crenças. E a gente precisa desativar isso. Então, no final dessa segunda etapa, você vai entender por que às vezes as pessoas falam, nossa, eu te admiro tanto por tal coisa, e você não consegue pegar isso para você. Por que você tem essa autoimagem tão distorcida? A gente vai tirar a venda dos seus olhos e você vai se enxergar com um olhar muito mais claro e cristalino. Eu costumo dizer que é o olhar de Deus Pai para nós, como pessoas que somos imperfeitos, mas feitos à imagem e semelhança dele. Na terceira etapa, a gente vai desativar pensamentos disfuncionais. Quando eu falei isso aqui, que vocês ficam pensando bobagem e tal, todo mundo levantou a mão e falou, é isso mesmo. Essa é uma etapa crucial, porque esse zumbido aí não vai te atrapalhar mais. Eu sei que quando o seu marido pega o celular, seu coração dispara,
você perde a vontade de dar risada, você fica desconfortável no lugar onde você está. Tudo isso acontece por conta desses pensamentos. Depois que a gente passar por esse terceiro pilar, esses pensamentos não vão te incomodar mais. Você vai acreditar mais em você e não vai cometer atos de desespero que você comete hoje. Na quarta etapa, você vai aprender a mudar estado emocional. Olha que coisa mais interessante. Eu sei que, às vezes, você decide que a noite vai ser tranquila. Você decide que você vai curtir uma noite com seu marido, você decide que vai ser tudo legal, você decidiu. Aí acontece alguma coisa, você fica azeda e você coloca tudo a perder, porque você fica com raiva, você trata o cara mal, aí ele te revida, e aí fica tudo um rebosteio. E no final você vai dormir culpada, você fala, eu podia não ter falado isso. Não acontece isso com vocês? Eu podia não ter feito isso. Nessa etapa, você vai aprender a mudar o seu estado emocional. Então, se acontecer alguma coisa que você se sente com raiva, insegura e tal, você vai ter essa consciência e vai conseguir, com uma técnica fantástica, mudar esse estado emocional e se permitir a mais se entregar. E não vai estragar mais noite nenhuma de amor. Na quinta etapa, você vai treinar e adquirir um comportamento confiante. Aqui você já vai estar preparada para ser uma mulher confiante. Aqui, você não vai mais acusar o outro. Você não vai nunca mais gritar e levar sua voz. Você não vai xingar. Você não vai maltratar. Você não vai... Nada disso vai tomar conta de você. Porque você já aprendeu a dominar os seus pensamentos e os seus sentimentos. Então, seu comportamento vai ser de uma mulher sábia. É a tal da mulher sábia que eu tanto falo lá no Instagram. Aqui você está pronta já. E aqui as pessoas já vão olhar para você e dizer, nossa, mas a fulana tá tão diferente. Nossa, o que aconteceu com ela? Tá mais calma, tá mais serena, né? Tá linda. Gente, este é um caminho sem volta. Sem volta. Depois que você entrar nessa rotina e construir isso, você nunca mais vai voltar. Nunca mais vai permitir que tudo isso aqui atrapalhe a sua vida. Eu quero ouvir de quem... Fala aí no chat quem quer viver essa transformação que eu acabei de relatar. Quem aí quer um dia olhar para trás e falar, nossa, eu tô lembrando daquele encontro com a Andrea, em que ela me despertou um olhar para que eu pudesse cuidar de mim. E aí eu decidi dar aquele passo e hoje eu vejo, nossa, como eu perdi tanto tempo sendo insegura. Como eu desconfiei de mim, como eu desconfiei do outro. Como foi bom passar por essa transformação. Como é bom hoje viver essa vida maravilhosa de confiar no outro, de não ser ciumenta, de não ficar reclamona, de não ter medo de ser traída e de poder amar, gente, se entregar para a relação. Porque quando a gente é insegura, a gente não se entrega, a gente se economiza. Para de se economizar. Eu quero saber aí quem quer viver essa vida. A gente vai explorar um pouquinho mais do que a gente tem para te oferecer hoje. Além desse método Segura para Sempre, que é esse método de 6 pilares para você desenvolver a sua confiança. O primeiro você já deu aqui hoje, um passo importante, mas tem outros nessa jornada de transformação. Eu sei que você está com a confiança muito abalada aí na sua casa. Por conta de tudo isso que tem acontecido. Então, você e o seu par estão com dificuldade de confiar um no outro. Então, a gente vai oferecer como bônus o curso Confiança Inabalada. É uma forma de hora que você cuidar de você e se sentir segura, você trazer o seu marido para esse jogo e fazer um trabalho de estreitar a confiança de vocês. Aí, eu também sei que vocês brigam muito aí, né? Por conta de brigas, discussões, por conta de desconfiança, porque você não confia, porque você está emocionalmente abalada. Então, a gente também separou aqui um curso de comunicação nota 1000. Eu falo bastante nas redes sociais, né? Sobre a comunicação não violenta, sobre as diferentes formas de se comunicar de homens e mulheres, sobre como ter conversas difíceis. Tudo isso está reunido nessa comunicação nota 1000 para que você aprenda a se comunicar. E aqui, presta atenção no que eu vou falar agora, porque é a coisa mais linda que você vai ver nessa turma. Eu não tô aqui falando que hoje vocês estão aqui comigo, tá todo mundo nessa energia boa, de vamos nos tornar seguras e blá, 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 e de repente amanhã você tá sozinha, né? Pois é, não estará. A gente colocou para acompanhar você um anjo. Então, todo mundo que se inscrever vai ter um anjo. Um anjo é uma pessoa física, uma pessoa, um CPF, que vai te mandar uma mensagem dizendo, eu sou o seu anjo e eu vou acompanhar a sua jornada, inclusive fazendo os exercícios com você. Vai ser muito legal você ter essa parceira durante essa jornada, porque você não vai desistir, né? Você não vai ter dúvida e é uma baita de uma conexão entre o que está acontecendo com você e entre eu e o André, que estaremos de olho em vocês para garantir que realmente tudo isso faça todo sentido. André, você pode projetar aí pra gente o que você vai acessar? Quero só que o André mostre aí um resumo do que o Segura para Sempre contém, tá? Então, ó, todo o conteúdo gravado, esse material de apoio todo, tá? São várias aulas com PDFs, tudo postado numa plataforma linda, que a gente mudou a nossa área de membros, ela tá parecendo um Netflix, a coisa mais linda. Você vai acessar todas as atualizações durante um ano. Você tem 7 dias para testar, começar, fazer a sua interação com o anjo, ver se tá legal ou não, e decidir ou não permanecer, 7 dias, tá? E os bônus, que é a confiança inabalável, comunicação nota 1000 e um anjo para te acompanhar nessa jornada. Então, agora chegou a hora de você fazer realmente uma coisa prática para mudar a sua vida. Se inscrever no Segura para Sempre está dentro do seu âmbito de decisão. Você não depende de mais ninguém. Chega de sofrer, gente. Chega de se sentir menos do que você merece ser. Eu quero que você faça parte do grupo de mulheres que, como eu, vai olhar para trás, vai lembrar de quando não era segura e vai dizer, caramba, que bom que eu cheguei aqui. Que bom que hoje eu confio em mim. Que bom que o meu relacionamento reflete a minha transformação interior. Olha, os 10 primeiros inscritos dessa live vão ganhar um atendimento individual comigo, tá? Pra gente olhar para essa experiência aqui de dor e conseguir entender o que tá aí na sua memória e desativá-la, para que você consiga viver essa experiência de uma forma muito mais rápida. Bom, em resumo, a gente vai te dar tudo o que você precisa para deixar de ser insegura. Os bônus vão te ajudar a aumentar a confiança e a comunicação e um anjo para não te deixar desistir. Tudo isso por um valor inacreditável, mas antes
de falar do valor, eu quero que o André coloque aí o preço de cada um dos itens que a gente está oferecendo, tá? É assim, ó, se alguém me perguntasse, eu nem te conheço, tá? Eu não te conheço. Talvez tenha alguém aí que conheça pessoalmente na audiência. Mas já tá na tela, André? Olha, o método Segura para Sempre, R$ 597. O curso de confiança, 97. O curso de comunicação nota 1000, mais 97 reais. Um atendimento comigo hoje custa 650 reais. E o Anjo, 497. O Anjo vai estar disponível para você de segunda a sábado, horário comercial, a hora que você quiser tirar dúvida. Tudo isso dá um montante de R$ 1.938 reais. Se alguém me perguntasse se eu pagaria, vamos pensar, tira a questão do dinheiro, tá? Faz conta que você tem ilimitado aí, dinheiros infinitos. R$ 1.938 reais para se presentear com algo que seja inacreditável é muito pouco, gente. É muito pouco. Você merece muito mais. Aliás, a hora que eu estava montando isso aqui, eu falei para o André, cara, se as pessoas realmente reconhecessem o seu valor, elas iam querer 10, 20, 30 mil reais para cuidar de si. Não é isso? Eu mereço isso. E você? Ah, eu mereço muito mais que isso, viu, gente? Ah, eu mereço muitos mil reais para cuidar de mim. Mas eu sei mesmo que muitas vezes a questão financeira na sua casa não é algo, né, tão fácil de ordenar. E que eu sei que você sabe que você merece. Gente, R$ 1.938 reais. Para você, é pouco, hein? Você faz favor de se valorizar mais. Você vale muito mais do que isso. Mas eu sei que é um montante que, quando a gente olha, pode assustar. Por isso, né, André? O André tá fazendo aquela cara feia, assim, do tipo, você exagerou na dose, mas eu decidi que dessa vez, e essa foi realmente uma briga minha aqui, dessa vez a gente não tá oferecendo um curso para casais, não é Masterclass Inseparáveis, não é o MVT, mas eu quis fazer um negócio muito especial, porque cada mulher deste Brasil que sair de um estado de insegurança para um de segurança vai tornar a nossa nação mais forte. Cada uma de vocês que fizer esse trabalho está me ajudando a construir uma nação em que a gente reconhece o nosso valor. Então eu quero muita gente aqui, mas muita, vocês entenderam? Muitas milhares. E é por isso que a gente preparou um preço que é inacreditável. Já está projetado aí, André? Peraí, então. Inacreditável. Inacreditável. Não paga um lanche, não paga nada. É inacreditável. Então, a questão do dinheiro, a gente resolveu aqui. O resto é com você. Pode colocar aí na tela, André. Então, R$ 1.938 era o valor inicial, mas você vai poder acessar tudo isso por R$ 29,90 por mês. Um ano de acesso. É o seguinte, gente, é muito trabalho do lado de cá para conseguir colocar tudo no ar. Tudo que está aí nessa plataforma é tudo que eu estudei desde os meus 18 anos até hoje, que eu tenho 44. Tudo que o André estudou desde os 18 dele até hoje, que ele tem 50. A gente fez as melhores faculdades do país, a gente estudou fora, a gente tem informação de tudo quanto é coisa. Eu investi milhares, eu investi muitos mil reais para alcançar tudo isso que eu sei hoje. Então, tudo isso vale muito dinheiro pra gente, sabe? Muito mesmo. Então, esse valor, ele é muito menos do que eu e o André merecemos por tudo que a gente estudou. É por isso que eu considero isso um presente para você. Porque a gente está abrindo mão de qualquer possibilidade de ganho nosso para te oferecer essa possibilidade de você se sentir seguro. Não perde essa oportunidade, porque dado que a gente está fazendo um preço surreal agora, ele não vai durar muito tempo. A gente determinou aqui um volume de pessoas que vai entrar e, portanto, a hora que esse volume de pessoas ocupar, né, a hora que a gente ocupar essas vagas iniciais, esse curso vai voltar para o seu valor inicial, que é o dobro desse, tá? Que vai sair R$ 49,00 por mês, quase o dobro. Então, esse valor de R$ 29,90 é um presente para quem está aqui, nessa live. Nunca mais vai aparecer. Então, se está no seu coração fazer alguma coisa para melhorar essa insegurança, aproveita agora. E eu vou colocar o QR Code na tela daqui a pouco. Calma, André, não foi agora. Calma. E os primeiros 10 inscritos também vão ter uma sessão comigo, tá? Então, chegou a hora tão esperada da abertura do carrinho. Eu estou muito feliz, porque a gente trabalhou muito, muito, muito. E do meu coração tá a coisa mais linda desse curso. Eu tenho certeza que passar por essa jornada e ter um anjo te acompanhando vai fazer toda a diferença. Enquanto o André projeta o QR Code aí na tela, e os primeiros inscritos já correm aí, porque quem entendeu que isso é para você, já corre para ficar nos 10 primeiros inscritos, né? Enquanto as pessoas se inscrevem, né, quem já tomou essa decisão, se você está em dúvida, como diz o nosso mentor, quando a gente tem dúvida, a gente não fica sozinho nela. Quando a gente tem dúvida, a gente pergunta. Então, por favor, coloque as suas perguntas no chat. Vamos tirando as nossas dúvidas, enquanto o QR Code fica projetado aí, e eu posso te ajudar a tomar essa decisão. Tem uma coisa importante. Oi? Ainda não. Vou colocar o link na bio. Acabou a bateria do meu celular, hein? Depois a gente põe. O pessoal que tá no Instagram... Ah, tem. O pessoal que tá no Instagram, a gente vai colocar o link na bio, tá? Para vocês conseguirem acessar. Tem dúvida aí, André? Deixa eu falar uma coisa importante. Vamos falando que o preço tá maravilhoso. O preço tá maravilhoso, né? O preço tá muito... É um presente para vocês. Sério. Presente de primeira turma. Deixa eu falar uma coisa importante. Deixa eu falar uma coisa importante aqui. Se você tem dúvida, você tem 7 dias para testar dentro da plataforma. É isso, 7 dias. Isso não é um presente meu e do André, não. É um direito que você tem. Tá? Você tem esse direito, o Código de Defesa do Consumidor. Ele obriga que qualquer serviço te dê essa garantia. Então, a gente está te dando essa garantia porque ela está lá já. Então, usa a seu favor. Porque é o seguinte, ó, hoje, vamos pensar, hoje é segunda-feira. Se você tomar essa decisão hoje e testar e falar, não é para mim, beleza. Agora, se você não toma essa decisão hoje e passa uma semana, acabou a sua chance. Entendeu? Então, dá esse passo agora. Não faz sentido nenhum vocês ficarem se economizando. O que mais, André? Tem mais alguma pergunta aí? Senão eu vou seguir aqui um pouquinho mais, porque a gente eu não falei no valor diário, mas, gente, R$29,90 por mês é R$1 por dia, né? A gente sabe que economizar R$1 por dia é algo totalmente possível.
E aí, gente? Para você que vai comprar, me conta. Quem vai comprar, me conta. Quem não vai, me conta por quê. Eu quero entender o que está passando com vocês, quero tirar dúvida. Vamos repassar o que tem aqui? Para a gente que tá aí. Ah, a gente vai falar do presente daqui a pouco, tá? Muito daqui a pouco. Tô perguntando onde que é o link. Quer o link? É. Joga aí, André. Joga aí Onde tá o link? Joga o link aí no YouTube pra galera. Quem tiver no grupo de WhatsApp, a gente vai mandar o link daqui a pouco também, tá? Como é que pegou o link? O André não deixou o link separado, mas o QR Code, gente, é só dar um... Ah, tá sem celular. Ah, eu vou mandar o link pra você. Quem é? Me manda um direct. Alô, me manda um direct e eu mando o link pra você. Quem mais, gente? Ó, o povo já tá chegando aqui, hein? Uhul! Corre, que ainda vai dar tempo de vocês pegarem os primeiros lugares aí, hein? Bora lá. Bom, a gente vai fazer o link chegar até vocês. Quem mais tá com dificuldade no link aí, manda mensagem no Instagram que a gente vai resolver. Ou manda pro André aí no YouTube que a gente vai resolvendo. Eu quero só fazer um grande fechamento aqui, lembrando que todo mundo que esteve aqui, esteve porque tem algum nível de insegurança. No começo dessa live, o que apareceu como ponto de insegurança aqui foram traumas passados, medo de ser traída, não conseguir confiar no parceiro, tem uma pessoa que tá ficando com um cara e tá insegura, então ficante é uma coisa importante, né, gente? Porque tá construindo uma relação agora, então é legal já se organizar para conseguir se tornar segura, autoestima baixa, gente com ciúme, com muito controle do outro, reclamações, enfim. O que a gente falou aqui é que parar de imaginar, regra número 1, né? Parar de imaginar que o que está passando na cabeça do outro. Isso aqui está sob o seu domínio. A gente também fez um mapa do autodomínio, a gente aprendeu que tem coisas que a gente controla, influencia, e coisas que a gente domina. Não controla, influencia e domina. E que quanto mais a gente colocar atenção naquilo que a gente domina, e que está completamente no nosso controle, melhor vai ser a nossa vida e mais segura a gente vai se sentir. E que a gente também tem que viver um pouquinho no desconforto. Porque viver no desconforto vai te dar ideias, né? E novas formas de enxergar essas experiências e sair dela muito fortalecida. E por último, gente, não se dê desculpa. Eu não sei se você já se inscreveu ou não, eu tô sem celular aqui. Eu queria muito te dizer que não se dê essa desculpa agora. Se você tá vivendo na insegurança, e insegurança é um ponto que te incomoda, a gente preparou uma coisa surreal de maravilhosa aqui para você. Um programa para você trabalhar isso e alguém para te dar um acompanhamento nessa jornada, porque eu sei que você pode ter tentado várias coisas e não conseguiu. E aí você tá se sentindo frustrada, né? E eu odeio me sentir frustrada, isso já aconteceu comigo muitas vezes, e eu não quero que aconteça com você nunca mais. Então a gente colocou esse anjo especialmente para que ele possa garantir que qualquer coisa que aconteça com você ao longo dessa jornada, você não desista. Porque o desistir é realmente algo muito frustrante. Eu estou mandando aqui, ó, o link para a galera do YouTube, tá? Pronto, link enviado. Tá aí o link de inscrição. Para você garantir, então, um programa com todo o passo a passo para que você se torne uma mulher mais segura. E se tornar uma mulher mais segura significa não sofrer mais de ciúme, significa não sofrer mais de ver o seu marido com o celular na mão, de ver seu marido olhando para outras mulheres na rua, de ver o seu marido curtindo foto nas redes sociais. Porque isso tudo está fora do seu domínio. Você já aprendeu que alimentar esses pensamentos não vai te levar a lugar nenhum. E mais do que isso, você vai ter um clima desgastante na sua casa e vai colocar o seu casamento em risco, como tantas outras alunas novas já fizeram. Em contrapartida, ao longo dessa nossa experiência, os outros programas que a gente sempre tratou aqui na 2, eventualmente, né? Eventualmente não, a maioria das pessoas que chegavam inseguras, porque o relacionamento não estava ruim. E aí o que a gente percebeu? Que a gente tentava cuidar do casal, mas não conseguia porque nós precisávamos cuidar da mulher ou do homem inseguro. E aí a gente foi construindo uma trilha enquanto a gente orientava os nossos alunos. E aí pensamos, bom, já que a gente já percebeu que tem muito casamento desgastado, porque existe 1 ou 2 inseguros em casa, vamos tornar essa galera segura, porque aí a gente ajuda a colocar o nosso propósito na rua, que é fazer você ter uma vida feliz, uma família unida, um casamento próspero e longo. Então, para isso, gente, R$ 29,90 por mês, numa plataforma linda. Nós mudamos a nossa área de membros recentemente. Quem entrar agora vai ver um ambiente, coisa mais linda, dentro do que a gente está chamando da Universidade do Relacionamento. Esse material vai estar postado lá, com uma qualidade incrível, material de apoio, tudo que você precisa para sair daí, desse lugar de desconforto. Eu vou acompanhar com o Anjo, eu e o André, a gente já está determinado a ficar do ladinho do Anjo para acompanhar vocês. E eu não sei se a gente tem vaga ou não, talvez não, porque eu não estou acompanhando isso, mas os 10 primeiros inscritos vão receber a mensagem do Anjo, também pedindo agenda para um atendimento individual comigo. E eu estou sempre com a agenda lotada, vou fazer questão de abrir a agenda para essas 10 pessoas que estão chegando, para que a gente consiga fazer um plano claro e eficiente para colocar rapidamente essa insegurança para correr da sua vida. Porque ninguém merece ter uma vida insegura. Eu queria agradecer muito a presença de todos vocês, foi uma delícia. Cada vez que eu falo desse assunto, eu reforço para mim os pontos que me tornam uma mulher segura. E eu te espero na turma do Segura para Sempre. Eu quero você segura para sempre. Quero você cheia de poder, dominando os seus pensamentos. Sendo uma esposa maravilhosa, dominando os seus sentimentos. Eu quero tudo isso para você. Eu espero que você queira também. Meu beijo. Até mais. Muito obrigada. Fechou? Não, né?